Gente querida, hoje a gente está começando uma série nova dentro da agenda do nosso ano. E eu queria te convidar a abrir lá comigo, nesse trecho que está apontado ali, Lucas, capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Nós lemos assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Vamos orar juntos? Gostaria que você pudesse orar aí com o seu vizinho, seja o seu cônjuge, o seu filho, quem estiver aí do seu lado, que a gente possa aproveitar esse tempo para orar uns com os outros, uns pelos outros. Vamos orar? Pedindo para que o Espírito Santo possa abrir nosso coração para a palavra, possa tornar esse tempo que a gente vai ter juntos aqui um tempo de bênção. Jesus, nós nos achegamos a Ti com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa comunidade toda reunida aqui nesse lugar. E pedimos: Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração para a Tua palavra. Nós dependemos de Você, nós queremos ouvir Você, mas até para ouvir Você a gente precisa de ajuda, Jesus. A gente precisa que o Senhor nos ajude a baixar os punhos, a baixar, Jesus, a guarda, a baixar as resistências e justificativas, para que a gente te ouça com o ouvido cristalino e com o coração aberto. Até, Jesus, para te ouvir a gente precisa de fato da Tua ajuda. E é essa ajuda que nós pedimos nessa hora, a ajuda do Teu Espírito sobre nós, sobre a nossa comunidade, nos levando a ouvir a Tua voz. É no Seu nome, Jesus, é para a Sua glória, para que você seja glorificado em nossa vida que nós oramos. Amém. Amém. Nesse ano a gente abraçou o tema Seguindo a Jesus pelos caminhos da vida, e no primeiro mês do ano a gente falou sobre o que as Escrituras querem dizer quando elas dizem que o homem está perdido. Geralmente a gente entende perdição apenas num viés espiritual, mas a gente compartilhou em janeiro que o homem está perdido nos caminhos da vida, o homem está perdido nos caminhos do coração, e quando esse estado de perdição ele avança no tempo, nós experimentamos, esse nós hipotético, esse ser humano distante de Deus, experimenta então pela eternidade esse estado de escuridão, solidão, miséria e vazio que a Bíblia chama de perdição definitiva, perdição espiritual, morte espiritual ou morte eterna.
Se você ler a sua Bíblia de capa a capa, você vai perceber que a Bíblia não é nada recatada ao falar sobre o inferno e sobre a realidade do inferno e sobre o que espera o ser humano quando ele avança no tempo desconectado do seu Criador. A boa notícia é que, de fato, Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse ser o nosso mestre, o nosso guia nos caminhos da vida. Então a gente falou, em fevereiro, sobre como é que nós podemos seguir a Jesus como nosso mestre. E o que isso quer dizer para nós quando nós desenvolvemos essa relação de Jesus como não só como nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e mártir, muito conhecido da igreja, diz que só aquele que obedece crê, e só aquele que crê obedece. Dizendo que é impossível crer em Jesus como nosso Salvador se nós não o seguimos como nosso Senhor. E é impossível seguir a Jesus como nosso Senhor se nós não confiamos nele como nosso Salvador. O único que pode experimentar o seguimento de Jesus nos caminhos da vida é aquele que colocou sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador não vai ficar perambulando por aí, mas seguirá Jesus como seu Senhor. Então, qual é a prova definitiva da conversão cristã? Qual é o sinal inequívoco de que alguém foi tocado, mordido, tangido pela graça salvadora de Deus? Quando essa pessoa deixa de estar perdido nos caminhos da vida e agora anda após Jesus. Ele se torna um discípulo de Jesus, ele se torna um aprendiz de Jesus, e porque ele se torna um discípulo de Jesus, tudo na sua vida é reconfigurado, tudo é transformado. Ser discípulo de Jesus torna novas todas as coisas, inclusive as coisas que nós não vemos, as coisas do coração. A primeira coisa que muda na vida de alguém que é discípulo de Jesus é a busca dessa pessoa. É aquilo que ela tem como sentido de vida. E todos nós temos alguma coisa que dá sentido à nossa existência. Todos nós temos alguma mola que nos empurra para fora da cama na segunda-feira. Para muitos de nós, ou para todos aqueles que ainda não nasceram de novo, esse sentido da vida, ele pode ser buscar e ganhar mais dinheiro, por exemplo. Pode ser encontrar o verdadeiro amor romântico que vai dar sentido à nossa existência. Para muitos, o sentido da vida é os filhos e a família. Eles dizem, eu não saberia existir sem os meus filhos. Meus filhos são a razão de eu continuar existindo. Quantas vezes eu ouvi no gabinete, eu já pensei em me matar muitas vezes. E por que você não fez? Por causa dos meus filhos, eles dão sentido à minha vida. O grande problema de todos esses sentidos da vida é que uma hora eles falham. Falham com você e falham comigo. O amor perfeito que foi encontrado, uma hora se revela imperfeito. O dinheiro que foi ganho e que deu sustância à vida, uma hora é perdido, é desvalorizado. A crise econômica está por aí. A carreira acadêmica, que era o grande sentido da vida, pode vir a tempos piores e tempos melhores. Até mesmo os filhos não ficam para sempre. Pelo menos é assim que tem que ser quando nós os criamos nos caminhos do Senhor. Eles são do Senhor, eles não são nossos, e um dia eles têm de ir. Têm de ir no sentido metafórico de encontrar o seu próprio lugar no mundo e na vida e nos planos de Deus como um todo. Então, qual é o único sentido da vida que permanece para o cristão? Todo aquele que está seguindo a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, eles desenvolvem dentro de si, ou melhor, o Espírito Santo desenvolve dentro deles, de maneira muito profunda e pungente, um sentimento, um desejo intenso por ter, experimentar, vivenciar intimidade com Deus. Quando essa ficha do Evangelho cai na nossa cabeça e desce para o coração, e nós descobrimos que Jesus morreu na cruz, não para que nós tivéssemos uma vaga ideia de Deus na nossa cabeça, ou para que nós crêssemos que Deus existe em algum lugar longe daqui, mas quando nós entendemos que Jesus morreu para que nós experimentemos esse Deus, para que nós possamos comer na presença dEle, beber na presença dEle e nos deleitarmos nele, então uma nova busca se acende no coração do discípulo de Jesus. Um novo sentido, um novo desejo, um novo anseio. E a grande pergunta das Escrituras é, como?
Se as Escrituras prometem de capa a capa intimidade com o Deus que nos criou, se isso é real e se grandes homens de Deus experimentaram uma pungente intimidade com Deus ao longo da história, então como você e eu podemos experimentar intimidade com Deus aqui e agora, a partir desse exato instante? Como é que nós damos vazão a essa busca por Deus? Quando nós entramos no Evangelho de Lucas, nós estamos certamente no Evangelho cuja organização interior é a melhor estruturada do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sequência histórica do ministério de Jesus. Então, no início do Evangelho, nós somos apresentados ao nascimento e à infância do Redentor, nos capítulos 1 e 2. A narrativa prossegue para a aparição pública desse Messias já adulto, no capítulo 3. Ele é batizado, e no batismo nós vemos uma das raríssimas cenas de toda a Escritura em que todos os seres da Trindade estão no mesmo recorte, estão no mesmo quadro, porque o Filho está sendo batizado, o Espírito vem sobre o Filho numa forma corpórea de pomba, e uma voz se ouve, dizendo o quê, igreja? Este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem tenho muito prazer. Então o Espírito está vindo sobre Jesus, dando início ao ministério público de Jesus. Há uma afirmação identitária do Pai, o Pai afirma a identidade do Filho, e nesse momento Lucas, assim como Mateus, dizem: a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi impelir Jesus ao deserto. E isso é muito significativo. Dos 4 evangelistas, 3 narram a tentação de Jesus. Marcos narra uma fórmula muito breve, em apenas 2 versículos. Ele diz que Jesus foi até o deserto, foi tentado pelas bestas feras, foi servido pelos anjos e voltou para publicar o seu ministério. 2 evangelistas fazem uma narrativa mais cadenciada e com mais detalhes, Mateus e Lucas. Lucas diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser testado pelo diabo. E aqui tem algumas coisas que a gente não pode deixar escapar. Em primeiro lugar, a gente vê um eco muito importante de temas que são muito importantes no Antigo Testamento. Porque remonta 40 dias no deserto aos 40 anos nos quais o povo perambulou pelo deserto. E o que é o deserto? O deserto no imaginário antigo é o lugar onde os demônios vivem. É o lugar onde os demônios habitam, é o lugar de provação, é o lugar de solidão, é o lugar também de encontrar a Deus. Moisés encontrou a Deus aonde? No deserto. Mas aonde Israel falhou na prova? No deserto. No entanto, é muito engraçado como o narrador ele constrói uma comparação principalmente entre Jesus e Adão. Adão foi provado, foi tentado no Éden, quando ele estava abastecido, tinha todos os frutos, estava num lugar maravilhoso. Então ele foi tentado quando todas as condições eram a seu favor. Jesus foi até o deserto, jejuou 40 dias, então ele foi tentado quando todas as condições eram contra ele. E é engraçado que todos os evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas, quando eles falam que Jesus foi tentado pelo diabo, eles não usam um nome, digamos assim, eles colocam um grande artigo "o" antes de diabo. Então eles escrevem assim: Jesus foi ao deserto e lá ele foi provado pelo "o diabo". Há um grande artigo definido masculino aí no grego, que quer dizer que eles não estão falando de qualquer espírito demoníaco, eles não estão falando de qualquer diabo, de qualquer demônio. Seria o diabo, o inimigo, o opositor, o tentador. A mesma figura que é identificada como a serpente em Gênesis, como o dragão, a serpente, antiga e milenar lá em Apocalipse. E o que é que acontece nesse cenário? Após 40 dias em jejum, o tentador se aproxima de Jesus e ele apresenta 3 provas, 3 testes. Todos esses testes testando a identidade de Jesus, dizendo assim: se você... eu estava lá no Rio e eu ouvi uma voz dizendo alguma coisa, que você era o Filho de Deus, tal. Eu ouvi um burburinho por aí que você é o Filho de Deus. Se você é mesmo o Filho de Deus, então faça isso e faça aquilo. É engraçado que
Lucas, ele apresenta as 3 tentações numa fórmula diferente de Mateus. Ambos assumem que a primeira tentação foi a tentação de transformar pedras em pães. Mas Lucas inverte a segunda pela terceira. Porque aquilo que é a última tentação em Mateus, que é adorar e então se livrar da cruz e receber o governo das nações, adorando o diabo, se torna a segunda tentação. Não é tema desse sermão, mas talvez para a comunidade que está lendo esse evangelho, a maior tentação de Jesus seria se afirmar como Messias diante das pessoas. E você note que no evangelho de Lucas, logo em seguida, ele vai para onde? Nazaré. E lá em Nazaré ele é rejeitado. Ele é rejeitado na sua própria cidade. Então, basicamente são apresentadas 3 tentações. No deserto, pelo próprio diabo, 40 dias de jejum, tudo está contra Jesus. E aquilo que nós sabemos é que Jesus foi plenamente aprovado. Jesus precisava ser provado antes de iniciar o seu ministério, para mostrar, não só para os homens, mas para os reinos espirituais, que ele é o segundo e melhor Adão. Ele é aquele que, quando tentado pelo diabo, não cairia, mas sustentaria a aliança do eterno e se tornaria um cordeiro puro e imaculado para ser morto na crucificação do último dia. Ele precisava ser provado para ser aprovado e apresentado como cordeiro em quem não há mancha, em quem não há pecado. Jesus precisava ser provado. Mas a grande pergunta é: como Jesus conseguiu ser aprovado? A gente lê tantas vezes esse texto, lendo da perspectiva da divindade de Jesus, que nós nos esquecemos que a humanidade de Jesus estava ali. Lembre-se do que o narrador disse. Ao final dos 40 dias, ele teve o quê? Fome. Jesus era tão humano quanto você, quanto eu. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Como? Como é que ele conseguiu se manter tão obediente e consciente da vontade de Deus? Como é que quando Satanás colocou diante dele um banquete de desobediência, ele falou: não, isso não é para mim. Eu sou um filho do Pai e eu vou continuar aqui obediente à vontade do Pai. Como? Se você ler o texto, você vai descobrir que, em primeiro lugar, em todos os momentos, Jesus cita a Escritura. Está escrito, e ele cita a Escritura. Está escrito, e ele cita a Escritura. Depois ele diz assim: e foi dito. Ele está citando 3 textos de Deuteronômio. Imagine isso, Jesus, que é o próprio Filho de Deus, Criador de todas as coisas, ele está citando as Escrituras. Ele não usou nenhuma autoridade que fosse dele, que lhe era inerente. Ele não disse assim: no meu poder e no meu nome eu te digo, vá embora. Como é que nós cristãos hoje expulsamos demônios? Nós expulsamos demônios no poder do nome de Jesus. Mas Jesus repeliu o diabo na autoridade da Sagrada Escritura. Ele não disse: no meu nome eu te digo, vá embora. Ele se submeteu à Escritura Sagrada e disse: eu digo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu digo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. E por que Jesus sabia que está escrito? Porque ele lia a Sagrada Escritura. Jesus comia a Sagrada Escritura. Ele tinha a Sagrada Escritura circulando nas suas veias. Como nós vemos nas diversas vezes em que os fariseus tentaram achá-lo em alguma falta teológica. Jesus conhecia o poder das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, ele não só cita as Sagradas Escrituras, mas Jesus confirma o sentido teológico em cada um dos textos que ele está citando. Jesus cita Deuteronômio 8:3, 6:13 e 6:16, e em todos eles a citação é perfeita, o sentido do texto é perfeito, não é um texto fora do contexto. Jesus não apenas lia a Escritura, ele compreendia a Escritura. E não apenas lia e compreendia a Escritura, ele estava desejoso de viver a Escritura. Aquilo que nós vemos é que Jesus desenvolveu uma intimidade com Deus por meio do conhecimento da palavra.
Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, e ele sabia o que ele tinha que fazer naquele instante, não porque ele fora revelado de maneira mística ou sobrenatural, mas porque Jesus conhecia e vivia a Sagrada Escritura. A questão é, e nós? E nós? Em 2012 foi liberado o resultado de uma pesquisa com protestantes tradicionais, protestantes históricos nos Estados Unidos. Entrevistaram uma batelada de gente lá com a seguinte pergunta: quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Vocês querem saber o resultado? Vamos lá. 19% dos entrevistados disseram que separam um tempo todos os dias para ler a Sagrada Escritura. 26% disseram assim, que leem a Bíblia algumas vezes por semana, 26%. 14% dos cristãos afirmaram que abrem a Bíblia uma vez só por semana, no culto. 22% afirmaram que leem a Bíblia uma vez por mês, porque não vão ao culto todo domingo. Então, se eles só leem a Bíblia quando vão no culto, não leem a Bíblia. E um número estarrecedor de 18%, praticamente 1 em cada 5, disseram: eu nunca leio a Bíblia. Nunca. Eu nunca leio a Bíblia. A grande questão é que a gente fala assim, mas para lá, né, Jeff? Você tem uma pesquisa de 2012 nos Estados Unidos, lá. Irmãos, olha, há muitos anos que eu ministro esse módulo de formação espiritual. E dentro desse módulo tem uma hora que a gente faz uma pesquisazinha, quantas vezes você lê a Bíblia por semana. E depois eu revejo os resultados. Eu vou te dizer, a gente já fez essa pesquisa aqui na nossa igreja 3 vezes. E nas 3 vezes os números são praticamente iguais. Muitos de nós não leem a Bíblia nenhuma vez por semana. Muitos de nós não leem a Bíblia uma vez no mês. E muitos de nós não temos o hábito da leitura bíblica nunca. Não é ocasional, é nunca. E qual é o problema? O problema, em primeiro lugar, é que a gente às vezes se esconde atrás de umas desculpas que são clássicas. E eu vou dizer para você o que eu ouço no gabinete. Vamos lá. Em primeiro lugar, pastor, falta muito tempo. Falta tempo. Mas, irmãos, quantas coisas na nossa vida a gente coloca tempo? Vamos falar a verdade, não é falta de tempo, é falta de prioridade, é falta de ver a importância. Eu duvido que se o seu médico dissesse assim, ou você corre 3 vezes por semana, ou eu te encontro no seu velório daqui a 1 ano, você vai morrer. Eu duvido se você diria que você não tem tempo para correr. Eu duvido. E, no entanto, a vida de muitos de nós aqui está caindo pelo pedaço. O casamento está caindo aos pedaços. A vida espiritual está caindo aos pedaços. E você continua se escudando atrás dessa desculpa, que de certa forma é maldita da falta de tempo. Muitos dizem assim, pastor, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo. Irmãos, essa desculpa não cola mais. Hoje a gente tem diversas traduções da Bíblia que são super palatáveis para leitura, que são super fáceis de compreender. Tem vários materiais aí online, tem o seu pastor disponível, tem comentário bíblico, tem um monte de coisa, né? Antigamente, para comprar um comentário bíblico, era o olho da cara. Hoje você encontra tudo isso online, coisa boa, confiável. E em terceiro lugar, eu fico pasmo quando no gabinete as pessoas me dizem, pastor, você sabe como é? Eu tento ler a Bíblia, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. E isso é o que me deixa mais estarrecido, porque essa mesma pessoa que diz que não lê a Bíblia porque não tem vontade, também não tem vontade muitas vezes de trabalhar, mas vai trabalhar. Não tem vontade para a faculdade, mas vai também. Não tem vontade de continuar no namoro, mas continua no namoro. Não tem vontade de fazer faculdade, mas faz vestibular mesmo assim. Não tem vontade de um monte de coisa, mas tem senso de dever para com várias coisas. Mas não tem senso de dever para com o Deus que a criou. E isso é estarrecedor. Quando você não tem vontade de ir por trabalho, você vai porque você sabe que é esse trabalho que coloca salário no seu bolso e comida na sua mesa.
Mas quando se trata de dar tempo para o Deus que nos criou e que nos dá tudo que nós temos, a desculpa do eu não tenho vontade parece boa o bastante. Meus irmãos, o resultado disso é que, em primeiro lugar, nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós somos talvez a geração cristã mais analfabeta da Bíblia de todos os tempos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como nós vamos viver conforme a verdade que nós não conhecemos? Como nós vamos crer nas promessas que nós não conhecemos? Em segundo lugar, nós não apenas não conhecemos a palavra de Deus, mas nós não conhecemos o Deus da palavra. Porque Deus, o nosso Deus, diferente de todos os outros deuses, de todas as outras religiões, Ele decidiu se revelar a nós nas Escrituras. Ele decidiu isso. Não cabe a mim nem a você. Ele decidiu revelar o seu caráter nas Escrituras. Ele conservou, preservou e inspirou as Escrituras para que quando nós lêssemos a Bíblia, nós tivéssemos um retrato fiel e fidedigno de quem Deus é. E eu encontro muitos cristãos com ideias erradas de Deus na cabeça, vivendo sob a fúria de um Deus punitivo e vingativo, porque não conhecem o Deus de graça que se revela nas Escrituras. Muitos cristãos vivem sobre a imagem de um Deus Papai Noel, que está ali para dar presentes, fazer coisas boas, porque não conhecem o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E eu vou finalizar esse pedaço do sermão dizendo o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para lá ser tentado. E porque ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele ficou de pé. Você acha que o dia do deserto é uma experiência só de Jesus? Você acha que o dia em que o diabo coloca um banquete em cima da sua mesa e persuade você a comer daquilo ali, você acha que essa é uma experiência só de Jesus? Você se esquece de que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: vistam toda a armadura de Deus, protejam-se, porque haverá um dia mau. Haverá um dia mau. E esse dia mau chega para todos nós, irmãos. É aquele dia em que seu casamento já está balançado, e aí pinta aquela pessoa que é impressionantemente carismática no trabalho. É o dia em que você está apertado de grana e lá no trabalho surge um esquema, um negócio que, se você participar, vai ser tão bom para você, vai ser tão legal para sua família, vai trazer tanta coisa boa para sua esposa e para os seus filhos. Um dia você estará nesse lugar. Um dia eu estarei nesse lugar. E como nós ficaremos de pé se nós não soubermos quem Deus é e quem eu sou em Deus? Como nós ficaremos de pé? O que eu vejo é que muitos cristãos estão sendo amassados e triturados como bolinha de papel pelo diabo, porque não conhecem o Deus da palavra e não conhecem a palavra de Deus. Meu irmão, se Jesus Cristo de Nazaré, no dia mau do deserto, recitou as Escrituras, quem é você para ficar de pé na sua autoridade? Quem sou eu para achar que eu vou ser tentado e porque eu sou muito bonito, charmoso e pastor, eu vou passar incólume pela tentação do diabo? Meus irmãos, isso é bobagem. Isso é bobagem. Nós não temos poder que venha de nós mesmos. Nós não temos autoridade em nós mesmos. Ou nós nos escudamos na palavra, ou nós estamos desguardados do dia mau. O demônio mal danado ensinando o seu sobrinho, em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um texto clássico de C.S. Lewis, diz assim: é engraçado como os mortais nos acusam de enfiar ideias nas cabeças deles. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. E enquanto a Escritura estiver longe da nossa mente, do nosso coração, o diabo estará contente, porque mais um dia de vitória foi assegurado ao inferno. E como é que a gente pode experimentar isso que Jesus experimentou? Essa intimidade com Deus na palavra. Quando eu ensino o módulo de formação espiritual, eu ensino que o nosso relacionamento com a palavra ele tem 4 níveis. 4 níveis. Então vamos lá. Primeiro nível, ler a Escritura. Para ler a Escritura, basta planejamento. Você tem que separar um tempo.
E a falha que eu vejo muito cristão cometendo, eu falo assim, eu ouvi falar que Martinho Lutero, pastor, quando ele estava sendo o grande pilar da reforma, ele ficava com a escritura 2 horas por dia, todo dia. Então, pastor, eu botei uma meta, eu vou ficar 3 horas por dia mergulhado na palavra de Deus. E porque ele não consegue ficar 3 horas, ele também não quer ficar 3 minutos. Meus irmãos, não bote metas malucas para a sua vida espiritual. Comece fazendo o seguinte, eu vou ficar 10 minutos com a palavra de Deus, todo dia. Mas não é com a palavra de Deus e com o WhatsApp, não é com a palavra de Deus e com o Facebook, não. Eu vou separar uma janela de tempo, que é pouquinho tempo, mas esse tempo é só do eterno. É só do eterno. Vou, lá no meu almoço, é 10 minutos. E constrói em cima desses 10 minutos. Constrói em cima desses 10 minutos. Eu lembro quando era criança e eu ouvi esses sermões muito inflamados sobre vida de oração. E que crente de verdade ora 1 hora. Né? Aí eu com 12 anos eu ia me recolher lá no meu canto de oração, orava, olhava no relógio 3 minutos. Eu falava da escola com Deus, falava da merenda, falava que estava maneiro, inventava assunto pra caramba, aí 7 minutos. Aí eu ficava assim, meu Deus, mas o que tem pra falar tanto pra Deus, né, mano? O que Deus quer saber da minha vida tanto? Sei lá, meu CPF, fala Deus, 066645. Chegou uma... Porque, irmãos, todo mundo começa por onde? Pelo começo. Essas pessoas que têm uma vida de oração dilatada e que têm uma vida de oração empolgante, elas começaram com aquela disciplina dos 5 minutos, na fidelidade do pouco, e Deus os colocou sobre muito. Glória a Deus por isso. Então comece com pouco. Mas comece hoje, no nome de Jesus. Em primeiro lugar, leia a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, quando você tiver a prática de ler a Sagrada Escritura, mergulhe um pouquinho mais e abra a sua mente e a aplique na Sagrada Escritura. Aplique a sua mente na Sagrada Escritura. Ou seja, quando você estiver lendo, coloca a cabeça ali, se concentra, busca o sentido, busca compreender o que o texto está comunicando a você. Porque se você não passa desse segundo nível, você não chega no terceiro nível, que é o quê? Deixar que a Escritura fale ao seu coração. No segundo nível, nós aplicamos o cérebro na Escritura. No terceiro nível, a Escritura é que fala ao nosso coração. Você já teve a experiência de estar lendo um texto, tipo o Salmo 23? Texto batidão, né? Quando o pastor diz que vai pregar no Salmo 23, a igreja já dá uma desboroada. Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Aonde, pastor? Salmo 23. Quase que alguém levanta e fala assim, Salmo 23 não, pastor, pelo amor de Deus, né? Arruma alguma coisa melhor. Mas é impressionante como quando você está ali sensível a Deus, o Salmo 23 comunica verdades graciosas ao seu coração e te alimenta espiritualmente. Isso é meditar na Sagrada Escritura. Mas por que eu digo que tem 4 níveis? Porque quando você separou o tempo para ler a Bíblia, você aplicou o seu intelecto na Escritura para compreendê-la, você deixou que a Escritura fale ao seu coração, agora você sai do momento de meditação para viver aquilo. Porque o processo de ouvir a palavra de Deus não está completo até o momento em que nós obedecemos aquilo que Deus nos falou. O processo de discernir a vontade de Deus não está pleno, não está completo, não está acabado até o momento em que nós aplicamos aquilo na nossa vida. Até o momento em que nós vivemos a palavra de Deus no nosso trabalho, no nosso casamento, ouvir e obedecer. A intimidade com Deus vem pelo ouvir e pelo obedecer. Eu vou contar 2 histórias, 3 histórias, muito breves, e vou encerrar a nossa reflexão de hoje. Em primeiro lugar, há muitos anos, porque a minha primeira escola foi a Jocum. E na Jocum a gente ficava 1 hora com a Sagrada Escritura, toda manhã, 1 hora, antes do café da manhã. E isso infundiu em mim, no início do meu ministério, a disciplina que eu precisava para levar a sério o meu tempo com a palavra de Deus. Mas como todas as coisas na vida espiritual, essa seriedade, ela oscila. E num tempo em que eu precisava ser reafirmado na importância do tempo diário com Deus, eu li um trecho de John Piper, num livro fenomenal, Em Busca de Deus, no qual ele conta a história do apóstolo da China, Hudson Taylor. E ele conta que Hudson vagueou
por estradas inóspitas durante muitos anos, sacolejando em carroças, pregando o evangelho no interior da China. E como é que Hudson encontrava tempo para estar com a palavra de Deus? Existe um diário, existe um registro biográfico da filha de Taylor, que dizia que quando eles paravam no lugar, eles montavam a tenda, e o próprio Taylor montava um pano, separando um quartinho para ele dentro da tenda dos filhos. E quando todos dormiam, quando todos já estavam jantados, acomodados e dormiam, ele riscava um fósforo e, sob a luz de uma lamparina muito tênue, ele lia as Sagradas Escrituras das 2 às 4 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias. E eu pergunto para você, que desculpa você tem? Que desculpa você tem? Um amigo meu visitou uma igreja na China, uma igreja clandestina. As igrejas cristãs, elas têm que se registrar junto ao Estado chinês, e o Estado chinês controla as atividades que as igrejas podem fazer e não podem fazer. Por isso, muitos pastores plantam igrejas clandestinas. Igrejas que não acreditam que o Estado tem que vigiar e dizer o que a igreja tem que fazer. A igreja é de Jesus, então a gente não pode viver sob a autoridade do Estado. Ainda mais de um Estado comunista, e muitos cristãos arriscam as suas vidas sendo membros de igrejas que evangelizam nos subúrbios e que se reúnem escondidos. Esse missionário foi até um lugar, entrou num galpão escondido no meio da mata, e durante a noite começaram a chegar famílias e famílias e famílias de cristãos, não paravam de chegar. Daqui a pouco tinha mais de 1000 pessoas naquele lugar, e um tradutor junto com ele. E aí começou a chegar todas as famílias, começou o culto, eles louvaram a Deus e tal. E aí no momento do culto vieram 2 famílias até o lugar principal do culto. Uma família chorando aos prantos e outra família se rejubilando. E ele perguntou, mas o que está acontecendo agora? Aí aquele tradutor começou a explicar. O Estado controla a circulação de Bíblias em mandarim. Então não existem muitas. E você ser encontrado com uma Bíblia ilegal é muito perigoso. Então nós não temos muitas Bíblias. Aquela família que está chorando é a Bíblia, é a família que passou a última semana com a Bíblia em casa, podendo ler a Bíblia. E aquela família que está sorrindo é aquela família que vai receber a Bíblia para a próxima semana. Eles ficam, em média, 1 semana com a Bíblia nos seus lares, a cada 2 anos. Por isso, quando eles recebem a Bíblia e podem ler a Bíblia na sua própria língua, é uma grande vitória. E quando eles se despedem da Bíblia para encontrá-la daqui a 2 anos, é uma grande tristeza. E eu pergunto para você, quantas Bíblias você tem em casa? Quantas Bíblias você tem no seu smartphone? A gente estava numa reunião de líderes cristãos, e aí a gente falando sobre isso, sobre a dificuldade da gente manter vida devocional. E eu vi que um cara estava meio agitado, assim, de repente ele se levantou, ele falou assim, tudo isso daqui é bobagem. Dificuldade de vida devocional o quê? A gente está entre pastores aqui, isso é uma bobagem. Aqui, eu fui marinheiro. Eu fiquei num navio trancafiado 1 ano. E teve uma vez que a gente pegou uma tempestade, um negócio que ficou 1 mês, a embarcação chacoalhando. Rapaz, eu tinha que me agarrar com uma mão, assim, no meu quarto, e com a outra ler a Bíblia, todo dia. Lia 5 minutos, vomitava, voltava e tal. Mas é o seguinte, eu nunca fiquei afastado da palavra de Deus. E aquilo mexeu comigo. Porque exatamente agora, enquanto nós falamos, existem cristãos sendo presos ao longo do globo e mortos porque se arriscaram a ter uma Bíblia em casa. Eles não podem portar a Bíblia. Porque se arriscaram a orar em público. Eles não podem fazer isso. Eu tive contato com pessoas de países muçulmanos em que eles são ameaçados todo dia de morte. E eles não arredam o pé do Evangelho. Então eu quero perguntar de novo, que desculpa boa você tem? Que desculpa você tem? Para não ter tempo com Deus que morreu na cruz por você. Que desculpa você tem? Filipe era um dos grandes evangelistas da igreja primitiva. E ele era um cara, assim, singular. E
É engraçado que ele estava pregando num aglomerado de cidades e aí o Espírito Santo falou para ele assim, ó, fica ali naquele caminho, fica quietinho ali naquele caminho deserto. Ele foi e ficou. Quando ele ficou quietinho naquele caminho deserto, passou uma carruagem. E o Espírito Santo falou, corra atrás daquela carruagem. E ele correu. Enquanto ele corria atrás da carruagem, ele ouviu um cara lendo as Sagradas Escrituras. Lendo um trecho do profeta Isaías que dizia assim, como ovelha muda, levada ao matadouro, ele desceu ao mundo dos mortos sem dizer uma palavra. E aí o evangelista disse, você entende o que lê? E o cara falou, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E então Lucas diz, ele subiu e falou que aquele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a palavra eterna. Você sabe, você leu João 1. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Quando Deus fala, é o poder de Jesus que está ali. E no entanto, ele se calou, ele se emudeceu, ele engoliu as palavras enquanto ele era maltratado, chicoteado, enquanto fincavam uma coroa na sua cabeça, ele permaneceu mudo. Ele permaneceu mudo, ele não se defendeu, ele não disse, não fui eu quem fiz. Ele não disse, esses pecados não são meus. Ele não disse, eu estou sendo injustiçado. Ele não disse, ele ficou mudo. De quem eram aqueles pecados? Porque da boca dele nós nunca ouvimos. De quem eram os pecados que levaram Jesus até a cruz? De quem eram todos aqueles delitos que o crucificaram? Vamos orar todos juntos? Jesus Cristo, a gente se coloca aqui mais uma vez, tão humildes aos teus pés, e mirando no seu exemplo, porque você é o nosso mestre, você é o nosso professor, nós queremos aprender com você, nós queremos aprender a ser como você. Você é o nosso modelo e guia, nosso amigo e pastor. Jesus nos ensina a buscar na palavra o Deus que se revela na Escritura. Nos ajuda a encontrar a verdade da nossa própria vida na tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra é a verdade. Você é o caminho. Você é a vida. Não há vida fora de você, Jesus. Não há expectativa de futuro fora de você. Não há esperança fora de você. E em nenhum lugar há o amor que você nos oferece. E como nós sabemos, como nós temos tanta certeza e convicção de todas essas coisas, porque você nos revelou na sua palavra. Não apenas o livro, não apenas a Bíblia, mas a palavra viva que ecoa no nosso coração, quando o Espírito Santo da verdade faz com que aquilo que está no texto seja verdadeiro no nosso coração, tanto quanto na Escritura. Nós cremos no milagre da palavra Jesus Cristo. Nós cremos no milagre da iluminação. Nós cremos na inspiração, nós cremos na autoridade das Sagradas Escrituras, nós cremos acima de tudo que você é a palavra, você é o verbo de vida, você é a luz dos homens, você é o cordeiro e o leão. E nós sabemos de tudo isso, e cremos assim, pela palavra. Jesus Cristo, faz com que nós possamos voltar para as nossas casas hoje, pungidos, tocados, Jesus, talvez arrependidos e contritos das nossas desculpas que são tão débeis, tão infantis, tão pueris. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos cada vez mais discípulos enraizados na palavra.
Que nós possamos conhecer a sua palavra, ó Deus. Que nós possamos te conhecer, ó Deus, que se revela na palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.